Fala, meu povo! Bom, galera, no vídeo de hoje, minha gente, vamos falar do que os brasileiros acham do México e dos mexicanos. Pra quem não viu, a gente já fez um vídeo o que é que Raul acha dos brasileiros e do Brasil, né? Tá aí no canal, pra quem não assistiu, vão lá assistir. Que a muitos brasileiros não les gostou. Não les gostou, porque falou mal de Bolsonaro. Só que não falou por falar, né? Falou porque é o que as notícias estão falando aqui. Ele só falou o que ele lê. Então vai ser agora ao revés, né? Ao contrário, vamos falar o que nós brasileiros, assim, eu não vou generalizar todos, mas o que muitos acham dos mexicanos e do México. Então, assim, bora pro vídeo, meu povo. A ver, si yo te pregunto a ti como brasilera, porque ahorita no podemos salir a la calle por el coronavirus y preguntarle a brasileros, ¿no? Porque aquí en México hay muchos brasileros viviendo aquí, tú ya sabes. Sí. Entonces, podríamos hacer después una entrevista preguntándole a más gente, pero ahorita te vamos a preguntar a ti, que eres la única que está aqui cerca. E lembrando que eu vou responder, tá certo? Antes de eu vir ao México, porque depois que eu conheço, muita coisa já mudou, mas antes eu tinha uma outra concepção, que é justamente isso que eu vou falar aqui, tá certo? E eu acho que muitos de vocês também pensam sobre isso, né? Não sei. Aí vocês vão me dizer aí se o que eu falar aqui é o que vocês pensavam também. Bueno, o sea, la primera vez que pensaste, o que, bueno, más bien, ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar de México? Então, a primeira vez que eu ouvi falar do México foi quando eu era pequena e eu comecei a assistir Chaves. O sea, ahí es donde conocen a México los brasileiros. Através no de es en la Chaves e de escuela. RBD. ¿No es en la escuela? Também, na escola também, porque fala muito dos astecas, né, desses povos de antigamente, nessa parte de história e de geografia, fala bastante sobre isso, tanto dos daqui, quanto os do Peru, que era também bem famoso. Pero o sea, sí tocan el tema en geografía, en historia. Sim, sempre tocam o tema, mas assim, o que eu conheci mais, assim, mais aprofundamente do México foi no Chaves, nessa questão ¿Pero de... qué fue primero entonces? ¿El Chavo del Ocho o la escuela? Eu creio que a escola, porque você aprende desde cedo, desde pequeno, né? Mas também Chaves está muito antigo no Brasil. Então, desde também dessa época... Si aquí es súper antiguo, ya me imagino en Brasil. Então, desde essa época que eu já via, desde pequenininha, assim, que eu já acordava para assistir Chaves, foi aí que eu ouvi falar a primeira vez de México e de certas situações que passava na série, que eu ligava com a história dessa do... que você canta serenata, né, pra mulher. Eu vi lá quando o Seu Madruga tocava, e vendendo balões, gritando, vendendo churros, gritando. Geralmente o pessoal grita assim pra vender, né? Grita muito. Então, tudo o que eu vi, assim, essas coisas todas, foi através de Chaves. Bueno. Y luego, por ejemplo, ¿eso te hacía, o eso les hace a los brasileiros querer venir a México? Então, minha gente... O sea, ¿puede influir tanto una serie de televisión como para que a alguien le empiece a interesar un país? Eu falando de mim, tá certo? E provavelmente muitos de vocês vão Por eso, se es que es lo que identificar. quiero saber. Tú vas a hablar de ti, está bien. Pero también, Sí, ¿tú como conoces sí. más gente? Vão se identificar comigo. ¿Sí? Sí. Pero tú personalmente conoces más gente que diga, yo quiero ir a México por lo que veo en la tele. Sim. E assim, falando de mim e de muitas pessoas que eu conheço, né, de a maioria, eu creio que a partir do Chaves, tá certo? Assim, comigo surgiu o interesse de conhecer o México, e até então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, pra vocês terem noção, a primeira coisa que eu fiz foi querer ir num cemitério que Roberto tá enterrado, que ele Chavo del Ocho, o Chaves está enterrado. Fui no cemitério, fui em Acapulco, no hotel que ele gravou a série, fiquei super emocionada, tá certo? Tudo eu queria conhecer por causa da série. Queria conhecer o senhor Barriga, que tá vivo, né, Dona Florinda, mas entrou a pandemia agora, e antes que eu vim, eu terminei fazendo outras coisas, outros turismos, e não deu tempo, assim, de, sei lá, de procurar eles, de tentar encontrar para poder conhecer eles pessoalmente. Então, eu vim aqui com essa intenção de conhecer coisas do Chaves, e terminei me apaixonando pelo país, porque é lindíssimo, a cultura linda, pessoas maravilhosas, e
me apaixonei. Bueno, pero a ver, por ejemplo, además de lo que veías en la tele, ¿te interesaba otra cosa de México o no? Então, não. No, porque no conocías nada. Porque eu não conhecia muito do México. Pero, por ejemplo, ¿no habías escuchado que hay una gastronomía súper famosa aqui? Não, eu só conhecia da gastronomia, eu só conhecia os tacos, que eu não sabia que tinha esse trilhão de variedades, tá? Eu achava que era poucos, tipo de carne, de frango, de porco. Os burritos, que é também bastante famoso, e o guacamole. Era o que eu sabia de comida mexicana, tá certo? Não conhecia esses... E sim, a questão da pimenta, né, minha gente? Porque pegou pimenta, ligou a México. Pimenta, México. É uma ligação assim que todo mundo faz. Então eram as únicas ligações de comida que eu fazia. Eu não sabia que tinha esses chiles em nogado que não pica. E é uma delícia daquela sopinha lá. Pozole? Do pozole. Los pambazos. Dos pambazos que me encantam. Eu amo muito a comida daqui. Los tamales. Los tamales que eu não conhecia também. Vim conhecer quando eu Los cheguei molletes. aqui. Los taros, que eu amo taro americano. Pra quem não sabe, é uma caneca de chopp super, super gelada com a borda de sal. Eles espremem um limão puro, assim, um suquinho de limão puro e jogam Sprite. Minha gente, façam em casa, né? Porque tem todos os ingredientes. Pero, por ejemplo, ¿sabías o cómo imaginabas México? Cuando tú, digamos que tu primer acercamiento a México, ya dijimos, fue El Chavo del Ocho, ¿no? Sí. El Chavo del Ocho y las novelas mexicanas, que para muchos es su primer acercamiento a México como país en general. Entonces, ¿cómo imagina un brasileiro a México después então, de eso? Minha gente, assim, eu falando de muitos brasileiros que eu já ouvi falar sobre isso, tá certo? Imagina o México como um país perigoso, né, por causa dos narcos traficantes, né, desse pessoal aí dos narcotráfico, de sequestro, né, de mulheres, tem muito sequestro, um país, em geral, um país super eu quero falar em espanhol e em português. Então, tinha essa questão de ter essa visão do México, de muitas pessoas, assim, mais pobres, vendedores ambulantes. Essa era a visão, assim, que muitos brasileiros têm do México. E falando de mim também, eu não ligo muito o México com o narcotráfico, apesar que tem, todo canto tem. Eu ligava o México mais com pobreza e quando eu fiquei sabendo de sequestros. Então eu tinha um pânico, minha gente, um pânico de sair de Uber ou táxi. Eu tinha um pânico, assim, tipo, até quando eu cheguei no Brasil, que é super comum eu pegar Uber e pra todo canto sozinha, de qualquer hora da noite, da madrugada, quando eu saía de balada, assim, pegava Uber. E nunca me passou nada, graças a Deus. Mas, tipo assim, depois que eu voltei do México para o Brasil, eu entrei nesse pânico e, tipo assim, eu ficava desesperada quando eu pegava um Uber só. E se um Uber dissesse assim, eu vou trancar aqui, colocar o seguro, né, das portas por qualquer coisa pra não abrir, eu já ficava, meu Deus, ele vai me sequestrar agora, e agora o que é que eu faço? E eu criei esse pânico por causa de histórias que eu escutei daqui do México, tá certo? Então eu terminei criando esse pânico que eu ainda tenho, tá certo? Bueno, es que sí pasa, o sea, sí pasa aquí en México, está pasando que secuestran gente, también ha pasado que los taxistas secuestran gente o los roban por lo menos, sí, o algo así. Entonces sí es algo que sucede aquí en México últimamente, o sea, de hace 5 años para acá. Entonces sí hay que cuidarse, hay que estar más alerta que en otros países, o sea, hay países que sí son o se perciben mucho más seguros porque también sí son más seguros. Entonces tú puedes llegar, por ejemplo, a Finlandia o a Suecia y pues no vas a pensar tanto en eso. Sí. Podría pasar porque gente mala y así hay en todo el mundo. Sí. Podría pasar, pero no es algo que en Suecia te van a decir, ¿no? Te van a decir, oye, cuando te subas al Uber, ten cuidado porque te pueden secuestrar. No. En cambio aquí en México, como ha pasado frecuentemente y el gobierno no ha hecho mucho para detener ese problema, entonces se ha vuelto común.
O sea, no quiere decir que te vas a subir al Uber y te van a secuestrar, pero sí, É mais comum sí hay do que que o estar normal. más alerta, o sea, sí hay que estar más Sim. alerta porque sí puede suceder. Por isso que eu sempre digo a vocês, peguem Uber, porque Uber vocês conseguem ter as informações de um motorista, foto e tudo isso. E sempre verifica a foto com o motorista, tá certo? E manda tua localização em tempo real para alguma pessoa por WhatsApp, por alguma rede Porque a social. veces lo que puede pasar es que al que aparece en la foto del Uber, le roban el coche. Sim. Y entonces viene a recogerte el coche E você y entra no assim, es no el presta- conductor que está registrado en Uber, es Justamente. otra persona, que esa persona sí puede hacer algo diferente. E se for pegar táxi, não pega em qualquer canto. Geralmente tem uns postos fixos, Sí. tá certo? Que são registrados tudo direitinho, de táxis que você peça nesses postos. Não pega o primeiro táxi que aparecer no meio da rua e você já entra, tá? Pega nesses postos que vão estar localizados em certas partes, em shoppings, em cantos específicos, e vocês podem pegar se for táxi, tá? Mas eu recomendo pegar Uber mais. Porque también México es un país que tiene mucha corrupción y hay taxis que son piratas. Sim. Entonces hay taxis que incluso están circulando y trabajando y no hacen nada malo, simplemente están trabajando, pero sí son ilegales porque no están registrados Sí. en el padrón de taxistas Justamente. del gobierno. Y eso es algo que pues es un tema largo de la corrupción porque los dejan trabajar así. Entonces Sí. eso también ayuda a que haya carros que cometen crímenes porque no están registrados. Entonces, si van a tomar un taxi, como dice Eloisa, pues háganlo desde un puesto registrado fijo que se llaman aquí sitio de taxis. En Sí. los aeropuertos o en las áreas de la ciudad, en las calles también existen sitios de taxis de cada zona. Sim, e lembrando que se querem pegar ônibus, vocês só peguem os ônibus que estão no centro da cidade do México, que são esses maiores. Rojos. É os vermelhos que são bem bonitos, ar-condicionados. Tem a seção só para mulheres, que são com cadeiras pintadas de rosa, que é só para mulheres. Não Eso tá está en toda la zona misturado. centro. Justamente, tá em toda a zona centro que vocês podem usar, mas se sair da zona centro, não peguem esses ônibus que saem da zona centro, porque eles dirigem super mal, assim, muitos, né, dirigem assim super mal. Como a gente já fez um vídeo aqui reagindo aos transportes, aos ônibus mexicanos, tem tipo uma balada interna, são altos, são todo acabados, então não peguem, só peguem os do centro que são tops, tá? Tem ar-condicionado, tem cantos para mulheres, são mais seguros e andam ali por parte turística da cidade do México. Ya que llegaste aquí, ¿tu imagen de México se parece a lo que realmente es México? Sim, nessa questão de que todo mundo sabe que os mexicanos são super amáveis, certo? Tem um coração enorme, assim, muitos. Então, quando você chega aqui e você conhece as pessoas e eles, tipo, querem te ajudar, são legais contigo, querem te dar informações, enfim, são pessoas de bom coração, são igual nós brasileiros, sabe? Quando, tipo assim, alguém precisa de ajuda, a gente vai fazer das tripas coração para ajudar a pessoa, diferente às vezes de, por exemplo, dos europeus, de alguns, né? Não de todos, mas aqui tem essa fama, assim, do pessoal realmente ser bons com os turistas, principalmente, está certo? E essa questão do país super cultural, com essa diversidade de comidas enorme, a gente acaba mais aqui. Só se eu falar de táxi, eu vou falar aqui de uns 1000 sabores, tá certo? Rico em cultura, rico em história, é rico em si, tá certo? O México é um dos países também super ricos e tem, assim como o Brasil, que tem uma riqueza interna extraordinária, né? Aqui igualmente, porque o povo tem essa visão, que eu já ouvi muito, de os mexicanos são super pobres, países de terceiro mundo super pobre, nem se compara, por exemplo, com os Estados Unidos. Já ouvi gente falando sobre isso e não é verdade. É sim um país de terceiro mundo como o Brasil, sim, por causa dos políticos, tá certo? Mas em questão de riquezas naturais, minha gente, tá igual ao Brasil, assim, tipo, super rico em questão de petróleo, em questão, enfim, de muitas coisas. E não é tão pobre quando vocês pensam, tá? É um país super rico, mas como a gente sempre fala, os políticos e a educação das pessoas, né, fazem com que o país seja de terceiro mundo, porque são pessoas ignorantes, sem educação, sem, né? O sea, pero lo que puedes decir es,
México es rico como país. Sí. O sea, como país es rico. Sí, Como país es de las economías más fuertes del mundo. sí. Ahora, en población, podemos decir que en general es pobre. Justamente. Porque la mayor parte de la población mexicana es pobre. ¿Sí? Sí, O sea, me estoy refiriendo a la mayor parte de la población es pobre, porque sí, o sea, si pones en números el grueso de la población, pues sí, la mayoría es pobre. Ahora, eso no quiere decir que vengas a México y casi todos son pobres. sí. Pues no, o sea, Tem zonas, né, minha está gente? mal repartida la economía, porque, o sea, la gente pobre, pues es muy pobre, y la gente rica, É pues es muy super rica. rica. Eu sempre falo que comparem o México em questão de cidade e justamente dessa questão de população com o São Paulo. Igual, até você andando aqui, às vezes eu digo, nossa, eu me imagino certa rua lá em São Paulo, porque é super parecido na questão de cidade, certo? Muito parecido nessa questão de áreas extremamente ricas, entende? E áreas extremamente pobres, que são conhecidos, né, para nós como favelas. E aqui é igual, tem áreas aqui extremamente ricas, bairros super ricos e vai ter bairros super humildes, que geralmente vocês não vão conhecer porque um turista que está vindo para cá, geralmente não vai andar nessas áreas, vai andar nesses pontos turísticos, nessas áreas ricas e vai ver como eu ver o mais lindo de México, né? Porque quando eu cheguei aqui, que eu andei só nessa área, eu tipo saí assim com a visão de que era o melhor país do mundo. Eu dizia, não, nem se compara com o Brasil, queridos, não se compara. Porque eu tive acesso a essas áreas, mas depois que você conhece como um todo, aí você vê que Y eso igual que ao Brasil, todavía no assim. conoces las peores, ¿eh? Não, Las peores é. no. Nas piores não, mas eu conheço agora mais situações, mais coisas que eu posso comparar em certas situações com o Brasil. E algumas coisas do Brasil tá melhor, outras coisas aqui tá melhor. E é assim, minha gente, é igual ao Brasil, como eu digo, nessa questão de políticos, tá? E de população. Y a ver, ahora que dijiste eso de que cuando llegaste aquí pensabas que era el mejor país del mundo. Cuando llegaste aquí me decías, es que México está súper limpio. Sim. Así lo percibías. Ahora, ¿qué piensas? Então, eu tenho essa percepção, como eu disse a vocês, porque eu andava nessas áreas mais turísticas, como eu já disse aqui, mais turísticas, mais nobres. Então, sempre tava assim, as coisas limpas, sempre tava muitos turistas, sempre tava os museus enormes, igrejas super cheias de ouro, catedrais aqui imensas. Então, eu via essa parte assim, dizia, nossa, que país limpo. Eu via muita gente nessa questão de ecologia, de ecologicamente correto, né, de não usar canudos. Eu via muita gente não usando canudo. Eu via o pessoal plantando árvores nos lugares, indo limpar lixo de parques. Então eu dizia, nossa, tipo, que lindo, porque eu não vejo o povo do brasileiro fazendo isso, né? De tipo, você tirar um dia para ir no parque da sua cidade e limpar o lixo que tem lá ou numa praia. Geralmente fazem sim, mas é muito comum o pessoal tá saindo para fazer isso. Então eu tinha essa visão, tá? Mas como eu disse aqui, quando você conhece mais do país, você vê sim que vai ter pessoas educadas, que vai pegar seu lixinho e vai colocar lá na lata. E vai ter gente que vai terminar de fumar que vai jogar ali na rua, na sua frente. E você Incluso vai hay ficar gente que va manejando y gente de todo, de cualquier Sí. estrato social, ¿eh? Puede ser rico, puede ser clase media, puede ser pobre, y aún así van en el coche manejando, bajan la ventana Sim, y avientan la atira basura. essa garrafa, seu copo. E a gente já chegou a ver gente que faz isso. E a mulher também com cigarro, que a gente já até falou disso, da mulher jogar e outra pessoa dizer, ai, aqui não é o lixo para você estar jogando no chão. Então vai ter esse tipo de gente em qualquer parte, tanto na parte rica quanto na parte pobre, tá? Vai ter gente assim. E não é tão limpo assim, tipo, é limpo. Mas como eu disse, tem esse tipo de gente que faz com que fique feio pro país. Tipo, como eu, estrangeira, vejo uma pessoa fazendo isso, entende? E tipo assim, que tipo de gente é essa que vai fazer um negócio desse? Últimamente, como en todo el mundo, se ha hecho un esfuerzo más grande por reciclar, por limpiar, por no tirar basura para empezar, porque hemos llegado al mismo punto que ha llegado todos los países del mundo, donde producimos muchas cosas Sí. y también producimos mucha basura. Entonces, si no empezamos a hacer algo ahorita,
Para chegar no ponto que não vai dar ya mais no para se va a poder reverter a hacer nada. situação. Entonces, aquí en México ya se han hecho más esfuerzos también por cuidar mejor la huella que dejamos como humanos en el mundo, ¿no? Mas como a Entonces se limpia, se todo eso. Sí. Hemos limpiado y tú ves que se plantan árboles y se limpian las playas y todo eso porque hemos ensuciado un montón y tenemos que Sim, mas limpiar. como eu sempre digo, que a questão é a população, é as pessoas, tá, minha gente? Porque como essa questão de separar o lixo, por exemplo, vai ter gente que não vai separar, ou vai ter gente que não se importa, tem gente que separa, enfim, Lo vai ter de tudo. primordial aquí es que el gobierno no ha hecho suficiente para legislar la separación de basura. Sí. Porque tú puedes separar, nosotros aquí separamos o puedes separar y luego cuando llega el camión de la basura vai tudo junto. va todo junto. Eso Sí. pasa porque el sistema de recolección del gobierno no está hecho para separar la basura. Entonces el día que se legisle y se haga una obligación separar la basura, se tiene que hacer y se Sí. tiene que hacer pronto. Esa es obligación del gobierno. Vamos a cerrar. Gracias por tus opiniones. Por nada, bebecito. E arrivederci. Enfim, minha gente, esse foi a minha opinião, né, como brasileira. Antes de conhecer o México e depois que eu conheci o México, vocês também vão ter as suas próprias conclusões assim que vocês chegarem aqui. É um país lindo, maravilhoso. También podemos decir nosotros en conclusión, yo por ejemplo diría, no se confíen de lo que ven en la televisión, o sea, no se crean todo, no solo porque sea de México, no estoy defendiendo a México, hay cosas que ven en las novelas que son verdad, otras que son pura ficción, sí, justamente. otras que están exageradas, pero en el sentido que están exageradas de que no retratan la realidad como de verdad es. Sí, verdad, minha gente. Entonces, no solamente de México, sino de cualquier país. Si ustedes quieren saber más de cualquier país, tienen que ir a investigar, vean videos, vayan a las embajadas de esos países, consulten la información que hay para visitar, qué tan rico es en cultura un país. Porque, y todo eso. Solamente lo pueden ver viviendo ese país, pero leyendo sobre él y todo eso. Las novelas y eso no es realidade, fiel a la realidad. Algumas coisas assim, como a gente diz, essa questão da serenata, que é muito, assim, acontece aqui, mas não é tipo, você não vai ver serenata em toda esquina que você anda, tipo, eu nunca vi, tá? Mas tem essa cultura, mas como o Raul diz, investigue, porque a gente já chegou a receber tipos de comentários aqui, de gente que começa a falar, e tipo assim, que você fica lendo, meu Deus do céu, tipo assim, não vou nem responder uma pessoa dessa, porque não sabe nem o que tá falando, começa a falar um monte de besteira, não conhece, só fala daquilo que ele acha que sabe, entende? Que na verdade não é o que parece ser. Então investigue bem, é um país lindo, é uma cultura linda, tem os seus problemas, como qualquer outro país, tá certo? Tem violência, tem, como você vai encontrar até na Noruega ou em qualquer país aí de primeiro mundo, vai ter também. Mas é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like e suscrever-se a nosso canal e nos seguir no Instagram, que vai estar linkado aí na descrição, e até o próximo vídeo. Bye.